Senhor, nós te entregamos as nossas vidas, Senhor, e nós dependemos, Senhor, do teu conselho, da tua palavra, para nos conduzir, Senhor. Que cada um que está aqui, cada um que está assistindo, está ouvindo essa palavra possa entrar como uma flecha que atinge o alvo e possa cumprir o propósito nesta noite, esta palavra, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Nós vamos meditar nesta noite no livro de 2 Crônicas, capítulo 10, a partir do versículo 1. Diz assim: Roboão foi a Siquém, porque todo Israel se havia reunido ali para torná-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde havia fugido da presença do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito, e mandaram chamá-lo. E ele veio com todo Israel a Roboão para lhe dizer: o seu pai nos impôs um pesado jugo, alivie a dura servidão do seu pai e o pesado jugo que ele impôs, e nós o serviremos. Roboão respondeu: voltem daqui 3 dias. E o povo se foi, e o rei Roboão foi pedir conselho aos anciãos que haviam estado na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles disseram: se o Senhor for bom com este povo e lhes agradar e lhes fazer boas palavras, eles se farão os seus servos para sempre. Mas Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e foi pedir conselho aos jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Ele perguntou: o que vocês me aconselham? O que devo responder a este povo que me pediu para aliviar o jugo que o meu pai lhes impôs? E os jovens que haviam crescido com ele responderam: diga o seguinte ao povo que se queixa do pesado jugo que o seu pai lhe impôs e que pede para que ele seja aliviado. Diga-lhes o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Assim que, se o meu pai lhe impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, e eu vos castigo com escorpiões. No 3º dia, Jeroboão e todo o povo foram falar com Roboão, com o rei, que lhe havia ordenado, dizendo que voltasse depois de 3 dias. O rei lhes deu uma resposta dura, porque o rei Roboão havia desprezado o conselho dos anciãos. Preferiu seguir o conselho dos jovens, dizendo: meu pai lhe impôs um pesado jugo, mas eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, e eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta reviravolta vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a palavra que tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate, por meio de Aias, o silonita. Quando todo Israel viu que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós em Davi? Não temos herança com o filho de Jessé. As suas tendas, ó Israel, cuide agora da sua casa, ó Davi. Então todo Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que moravam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou Adonirão, superintendente dos que realizavam trabalhos forçados. Porém os filhos de Israel o apedrejaram, e ele morreu. Mas o rei Roboão conseguiu subir no seu carro e fugir para Jerusalém. Assim Israel se manteve em rebelião contra a casa de Davi. Pode se assentar no seu lugar. O tema dessa mensagem é: ouça o conselho de Deus. Diga comigo: ouça o conselho de Deus. Olhe para alguém que está próximo de você e diga para ele: ouça o conselho de Deus. Nós estamos falando aqui, para contextualizar o que nós lemos, nós estamos falando aqui, Davi ele se tornou rei, e Deus prometeu a Davi que o seu reinado
ficaria para sempre. Para que um rei permanecesse rei, ele tinha que ter sucessores, seus filhos. Salomão se tornou sucessor de Davi depois que Davi morreu. E Deus deu continuidade à sua promessa através de Salomão. Porém, Salomão, como rei de Israel, e Israel tinha 12 tribos. Israel, anteriormente a Davi, era dividida os povos do norte e os povos do sul. Uma parte era governada na região de Judá. Quando Davi virou rei, ele uniu as tribos e tornou Jerusalém a capital de todas as tribos. Então, antigamente havia o reino do norte, o reino do sul, o reino de Judá e os demais reinos. Davi, primeiro, quando rei, reinou sobre Judá e depois se tornou rei sobre todo Israel. Então, Davi foi o primeiro a conseguir fazer a unificação desses povos, que todos esses povos juntos se tornam os descendentes de Abraão, que Deus prometeu que deles faria uma grande nação. Salomão reinou, mas no período que Salomão reinou, algumas tribos ele deu um trabalho mais pesado que as outras, e isso dividiu Israel de novo. E quando Salomão morre, o seu filho Roboão, rei, que assumiria, ele recebe Jeroboão, que era líder de algumas tribos. É como se as tribos falassem: não dá mais, agora morreu Salomão, o filho dele vai reinar. Diga para ele não ser tão duro como o pai dele foi, senão nós vamos ter que nos levantar contra eles e vamos levantar você como líder. Jeroboão, então, ele vai até o rei que vai assumir, que é Roboão, filho de Salomão, e ele fala: olha, o povo está cansado, teu pai foi muito duro, trouxe um trabalho muito duro, muito pesado, eles não estão dispostos mais a isso, então alivia o nosso fardo para que nós possamos te servir com alegria. E então aquele rei que vai assumir, Roboão, ele fala: me dá 3 dias. E quando ele pede aqueles 3 dias, ele vai buscar conselho. Toda pessoa que precisa tomar uma decisão, ainda mais naquela posição como rei, que estava assumindo, ele era novo nessa posição, nessa responsabilidade. E ele estava nessa responsabilidade porque Deus prometeu para Davi que os seus descendentes também seriam reis. Então, quando Davi morre, Salomão assume. Agora Salomão morre, Roboão, filho de Salomão, assume. Interessante que mesmo dentro da promessa de Deus, existem algumas coisas que cabe a nós administrar. Deus prometeu que ele seria rei, mas o povo estava cansado porque em algumas áreas ele estava sendo muito duro. Então é preciso ter uma percepção. Então ele vai buscar conselho como um líder. Nós temos a cada dia mais vivido dias mais difíceis, que para sermos bons pais, bons cristãos, possamos ser alinhados em todas as áreas, profissional, casamento, temos que aprender a tomar decisões difíceis. Temos que ter a capacidade de tomar decisões difíceis em dias difíceis. E uma ferramenta que Deus nos deu para podermos tomar decisões são os conselhos. Roboão procura o conselho dos anciãos, que no passado foi conselheiro também de Salomão. Quando estes anciãos aconselhavam Salomão ele tinha um certo orgulho. No final do verso 6 diz que Salomão dizia: como vocês me aconselham a responder? Salomão aqui diz no verso 6, o Roboão foi pedir conselho aos anciãos que havia estado na presença de Salomão, seu pai, quando ele ainda estava vivo. Quando Salomão era rei, ele tinha esses conselheiros que o aconselhavam. Então ele procura os mesmos conselheiros do seu pai. E Roboão procura os anciãos e fala: como vocês me aconselham a responder ao povo? Então estes conselheiros dizem que ele deveria agradar o povo, que ele deveria dar boas palavras, que ele deveria aliviar o fardo do povo, para que o povo o servisse para sempre. Mas aqui no verso 8 diz que Roboão desprezou o conselho dos anciãos.
e foi pedir conselho aos jovens que haviam crescido com ele e que o serviam. Aqui tem um segredo, preste bem atenção. E no verso 10 diz: e os jovens que haviam crescido com ele responderam. E eles responderam com altivez, com orgulho, dizendo: diga para o povo que o teu dedo mindinho, o menor, é mais grosso que a cintura do teu pai. E que o seu pai os açoitava com chicote, você vai os açoitar com escorpião, você vai ser duro. E então ele despreza o conselho dos anciãos e ouve o conselho daqueles que cresceram. Aí está o segredo com ele. E quando ele vai entregar para Jeroboão a resposta, Jeroboão traz para o povo, e o povo se rebela contra aquele rei. E novamente Israel fica dividida. Roboão, que deveria reinar sobre todo Israel, recua e tem que reinar só sobre Judá. E as demais tribos levantam os seus líderes e elas se rebelam contra o rei. A esfera de atuação, de jurisdição dele como rei diminuiu, porque ele não tomou a decisão correta, porque ele decidiu desprezar o conselho correto e ouvir o conselho errado. Eu quero te perguntar: Deus quebrou sua promessa com Davi? Não. Depois de Roboão, e assim foi, os outros reis descendentes de Davi continuaram o quê? Com a promessa. Porém, Roboão, ele teve uma esfera menor de atuação, porque ele decidiu não ouvir o conselho correto. O que significa isso? Que mesmo que Deus prometa para mim coisas, as promessas de Deus vão se cumprir sim, porque ela não volta vazia. Agora, a dimensão do que a promessa vai acontecer na minha vida está condicionada à minha capacidade de ser humilde para ouvir conselhos. Quem entendeu? Roboão continuou sendo rei? Sim. Mas ele foi rei sobre todo Israel? Não, ele foi rei sobre uma parte. A jurisdição e a autoridade dele como rei manteve, aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Por quê? Porque ele ouviu um conselho errado. Interessante que o mundo ensina muitas coisas erradas para nós. Muitas coisas que nós aprendemos na linguagem do mundo, na tradição, às vezes até familiar, nada tem a ver com a Bíblia. Exemplo, talvez você já deve ter ouvido isso: se conselho fosse bom, vendia, não dava. Quem já ouviu isso? Quem já falou isso? Só que isso nada tem a ver com a Bíblia. E isso transforma-nos em pessoas orgulhosas, arrogantes, que dizem assim: eu não preciso de conselho. Mesmo Deus dando essa promessa para Davi, mesmo Deus falando com Davi, foi necessário que os seus descendentes precisassem aconselhar com pessoas. Uma das ferramentas poderosas para que nós possamos viver a plenitude da promessa de Deus é saber ter a capacidade de ouvir conselhos. Roboão, ele viveu a promessa de Deus, que Deus prometeu a Davi? Sim. Mas ele viveu a plenitude da promessa? Não, porque ele não foi humilde ao ponto de ouvir conselhos. Primeira coisa que você tem que aprender aqui. Segundo, não se trata somente, preste atenção no segredo, ancião ou jovem. Não significa que uma pessoa é mais jovem, que ela não é madura. Pega os teus filhos hoje com 12, 13 anos, eles têm uma mentalidade muito mais madura do que eu e você quando tinha 12, 13 anos. Então os tempos mudam e as pessoas amadurecem mais rápido. Então preste atenção, não se trata aqui, eu não quero que você entenda, de se tratar de desprezar o conselho de mais jovem. Mas aqui está um segredo muito forte. Aqui fala no 8: Roboão desprezou o conselho dos anciãos que tinham dado e foi pedir conselho àqueles que haviam crescido com ele e o serviam. Olha o que fala o verso 6: Roboão foi pedir conselho aos anciãos que haviam estado na presença de Salomão, seu pai. Então, muita atenção nesse momento. Havia duas classes de conselheiros para aconselhar ele. A primeira classe
é a classe dos anciãos. Mas eu não quero que se associe pelo fato de ser mais velho e mais novo, que isso não é garantia de receber bons conselhos. Nem sempre uma pessoa que é mais velha, ela vai ter bons conselhos. Ela tem mais experiência, mas nem sempre tem bons conselhos. Porque maturidade, diga comigo, maturidade não tem a ver com idade. Às vezes você pega uma pessoa mais velha, totalmente irresponsável. Você pega um cara de 30 anos, ele é fiel à esposa, trabalhador, cuida de casa. Hoje você está pegando um homem de 60 anos, largando a família para casar com uma menina mais nova. Estou falando alguma bobeira aqui? Então presta atenção no que eu estou te falando. Fala, maturidade não tem a ver com a idade. Nível de maturidade tem a ver com o nível de aprovação que alguém teve diante das suas provações. Quem entendeu? Então a maturidade é como você lidar com as adversidades que você enfrentou, com as provações que você enfrentou. Quanto mais aprovado pelas provações, mais maduro. Então não é o quanto se vive, mas o quanto se é aprovado. Quem entendeu? Amém. Então olha só, aqui diz que ele procurou, verso 6, o conselho daqueles que viveram e aconselharam nos dias de seus pais. Não deixa nada te distrair. Movimento o mínimo possível agora. Ande o mínimo possível. Então, aqui diz que primeiro no verso 6, ele buscou o conselho de pessoas que viveram na época dos seus pais. No verso de número 8, fala que ele despreza o conselho deles e busca o conselho daqueles que cresceram com ele. Então existe dois grupos de conselheiros. Primeiro, conselheiros que vieram uma geração anterior a dele. Quem está entendendo? Eu não vou falar de anciãos, vou falar uma geração anterior a dele. Segundo grupo, de conselheiros que cresceram com ele. Olha o segredo aqui. Se eu busco o conselho de quem cresceu comigo, eu só posso chegar no mesmo nível que eu já estou. Imagina uma árvore dessa estatura e outra do lado que cresceu na mesma estatura. Elas estão na mesma tamanho, mesma estatura. Mas por que então ele pediu conselho para aqueles que cresceram junto com ele? Há uma grande diferença entre você pedir conselho porque você quer uma direção, e uma outra grande diferença quando você quer pedir conselho para alguém concordar com a tua decisão. Quando eu peço conselho para alguém que está crescendo, olha o que diz aqui no verso de número 10, jovens que haviam crescido com ele. Olha o que fala no verso 8, foi pedir conselho aos que haviam crescido com ele e aqueles que o serviam. Quer dizer, esses homens tinham o que com aquele rei? Uma certa afinidade. Muitas das vezes nós cometemos um grande erro. Qual? Não pedimos conselhos para pessoas habilitadas, pessoas aprovadas com maturidade. Pedimos conselho para pessoas que temos mais afinidade. Para quê? Porque na verdade eu não quero conselho, eu quero alguém que concorde comigo. Se você quer chegar a um lugar aonde você não chegou, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está indo para uma cidade, dentro do carro tem uma pessoa indo com você. Ou vou fazer melhor, existe uma outra pessoa viajando com você no outro carro atrás do seu. Nenhum de vocês dois nunca foram nessa cidade, mas vocês param juntos para abastecer, param juntos para calibrar o pneu, param juntos para tomar café, param para almoçar, dar risada. E de repente vocês chegam num ponto que vocês estão em dúvida de onde chegar. Aí imagina, você para o carro e pergunta para o outro que está no outro carro como chegar no local, ou você entra em contato com alguém que já foi no local e pede para ela direcionar você. Qual seria a melhor decisão? Mas muitas vezes nós pedimos conselho para chegar no lugar que a gente nunca chegou, não para alguém que chegou lá, mas para alguém que está com a gente na caminhada.
Uma pessoa que está no mesmo nível que você não pode levar você a um lugar que você nunca foi. A maioria de nós não temos conselheiros do nosso lado, porque ter um conselheiro do meu lado é ter alguém que pode me levar aonde eu nunca fui. A maioria de nós chamamos de conselheiros amigos, colegas, e muitas vezes escolhemos como conselheiros aqueles que nós queremos que concordem com a nossa decisão. Um conselheiro nem sempre vai concordar com a sua decisão, mas sempre que ele te dá o conselho, ele quer te mover para um lugar muito mais além do que você está agora. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Deus faz uma promessa para Davi: Davi, agora que você estabeleceu o reino em todo Israel, todos os seus descendentes, eu vou permanecer o reino de vocês até o fim. Vai ter alguém na cadeira descendente de você. Só que quando chega em Roboão, Deus nunca volta atrás da sua palavra e mantém Roboão. Porém, ele se torna rei de um pequeno território, quando poderia ser rei de todo o território. Quer dizer, Deus cumpre ainda a sua promessa, mesmo quando eu tomo uma decisão errada? Sim ou não? Sim. Porém, a esfera, o nível e a plenitude da promessa está condicionada em eu receber o conselho e ter a atitude correta. Então é muito, mas muito importante que eu saiba escolher quem vai me aconselhar. Talvez você está vivendo hoje uma realidade, e você poderia estar vivendo uma realidade muito maior, se você, ao invés de ter do teu lado pessoas que concordam com você, você ter de fato pessoas que te aconselham. Então nós encontramos aqui algo muito sério. Será que de fato eu tenho do meu lado conselheiros, eu tenho do lado amigos que crescem comigo e me servem, e que quando eu preciso de alguém para concordar com a minha decisão, eu procuro essas pessoas? Qual foi a última vez que você procurou um conselho de alguém e alguém confrontou você? Alguém disse algo diferente do que você esperava ouvir? Quem tem aconselhado você? Ninguém chega a lugar algum sozinho. A palavra de Deus é perfeita. Eu quero ler alguns versículos que falam sobre conselho, para você ver o poder dessa ferramenta que Deus deu. Vou ler alguns versículos com você que eu separei aqui. Provérbios capítulo 12, versículo 15. Provérbios 12, 15 diz: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Provérbios 24, versículo 6. Provérbios 24, versículo 6. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselhos se obtém. Irmãos, todos os dias vivemos guerras, enfrentamos batalhas, mas a vitória se obtém pelo conselho. Você quer ser vitorioso? Aprenda a ser humilde e aprenda a ouvir conselhos. Provérbios capítulo 11, versículo 14. Provérbios 11, 14. Sem diretrizes a nação cai, o que a salva é ter muitos conselheiros. Provérbios capítulo 1, versículos de 30 a 31. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta
e se fartarão das suas próprias maquinações. Olha o resultado de alguém que despreza o conselho de Deus. Eu não quero que você responda para mim, eu quero que você seja sincero com você. Você tem pessoas que são conselheiras na tua vida espiritual? Você tem pessoas que aconselham a sua vida emocional, matrimonial? Ou você tem amigos e amigas que crescem junto com você? Que há uma afinidade. Eu gosto de estar com tal pessoa. Não sei se você está entendendo a gravidade disso. Eu gosto de estar com tal pessoa. Nossa, ela é tão legal. Aí você vai criando afinidade. Um dia você está com uma dúvida. Deixa eu te pedir um conselho. Uma coisa é você ter uma pessoa como amiga, gostar de estar em momentos com ela. Outra coisa é você pedir conselho. Saiba a diferença de alguém que cresce com você e te serve, com alguém que é um conselheiro na tua vida. Às vezes, muitas das vezes, nós temos nos dado mal, porque temos abrido o nosso coração para pessoas que são amigas, pessoas que nos servem e temos afinidade, e muitas das vezes o que elas nos dizem não é conselho, muitas das vezes o que elas nos dizem é aquilo que gostaríamos de ouvir. Um conselheiro, além de ter mais maturidade, mais propriedade, mais conhecimento, mais sabedoria, ter passado por mais coisas que você, ele está totalmente livre de poder dar uma palavra para você, independente daquilo que você quer ouvir. Eu não me sentiria seguro de me aconselhar com alguém que ela se sente na necessidade sempre de me agradar e de dizer aquilo que eu quero ouvir. Salmos 73 e 24, 73, verso 24, diz assim, 73, 24, 73, 24. Tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honras. Como que Deus conduz a nossa vida? Como que eu sou dirigido? Pelos conselhos. Se eu seguir os conselhos de Deus, dificilmente eu vou errar o caminho e vou perder a direção. Quem está entendendo, diga amém. Salmo 106, verso 13. 106, verso 13. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperavam para saber o seu plano. Na minha versão fala assim: cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não esperaram o seu conselho. Salmos 32, verso 8, diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Jesus. Provérbios 15, 22, olha o que diz: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Olha o capítulo 18, versículo 1, o que diz: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Existe uma outra versão que fala: se rebela contra a verdadeira sabedoria. Muitas pessoas se isolam de relacionamentos com pessoas que poderiam aconselhá-las. Muitas pessoas se afastam. Alguém diz assim, a esposa fala: eu vou chamar o pastor, vou chamar alguém da igreja para te aconselhar. Eu não quero que ninguém me diga nada. Eu não quero que você abra a nossa vida para ninguém. Muitas pessoas estão com problemas no casamento, e se elas pedissem ajuda no momento certo, poderia haver uma restauração. Mas aí elas só entram em contato quando não há mais restauração. Ou existe, já aconteceu nesses 20 e tantos anos que eu sou pastor, da pessoa não me falar nada, e a gente achar que está tudo bem. Sabe o que aconteceu? Posso te falar uma coisa que aconteceu
Eu estou te falando de uma coisa que aconteceu há alguns anos atrás. Uma determinada pessoa que congregava na igreja, nunca aparentou problema algum, sempre paz do Senhor, tudo bem. E de repente um dia ela me mandou uma mensagem que estava saindo de casa, já estava decidida, já entrando com um advogado para divorciar. Eu conversei, eu e minha esposa, com a esposa separada dele, porque ele não aceitou conversar junto. E ela falou: pastor, eu errei algumas coisas, mas estou disposto a acertar, eu quero voltar. E ele já estava todo empolgado, já tinha arrumado outra casa, arrumado tudo. Eu falei: olha, eu fui orientando ele na palavra, dizendo: você não pode fazer isso, tentando restaurar o casamento dele, lutando pelo casamento dele. Sabe o que ele me disse? Primeira coisa que ele me disse: você não é profeta, não é homem de Deus? Se fosse para Deus restaurar meu casamento, Ele tinha revelado para você que eu estava com problema antes. Olha a que ponto chega o orgulho das pessoas. E ele falou isso, tipo assim, com um sorrisinho, sabe? Como se ele estivesse largando, fosse vão dar um troféu para ele, sabe? É uma conquista. Segundo, ele me disse assim: se você soubesse, Deus tivesse mostrado que eu estava passando esse problema, você tinha me procurado antes para dar esses conselhos para mim antes. Eu acho que ele pensou que eu tinha uma bola de cristal. No fato de eu ser um profeta e Deus me mostrar as coisas, não significa que tudo tem que ser por meio da revelação. Por quê? Eu disse para ele assim: ó, você não está tendo atitude de homem. Falei para ele. E vocês sabem que eu sou muito sério, eu falo. Falei: sabe por quê? Você está querendo transferir a responsabilidade que é tua para Deus e para mim. Eu estou lutando para salvar o teu casamento, mas você está transferindo a responsabilidade para mim. Eu falei para ele: sabe, irmão, num divórcio, parece que você está tão feliz, mas te falando, um divórcio não tem um lado ganhador. Não um lado perde, o outro ganha. Todo mundo perde. Na hora que eu falei isso, ele ficou em silêncio, refletiu, e não mais quis falar do assunto, e largou e saiu da igreja. E nem sei como é que está hoje. Muito triste. Agora eu te pergunto: qual é o meu ganho, qual é a minha intenção de tentar ajudar a restaurar um casamento? Meu casamento vai muito bem, graças a Deus. Eu estava fazendo isso porque eu queria aconselhá-lo, porque eu sabia que se ele ouvisse o conselho, eu estava intermediando entre ele e a esposa, eu ouvisse o nosso conselho, hoje ele estaria casado, restaurado e o nome de Jesus glorificado. Mas ele não quis ser humilde o suficiente para ouvir um conselho. Responsabilizou Deus por não me revelar o problema dele, e responsabilizou eu por não ter tido a revelação de saber que ele estava com problema. Como nós muitas vezes somos orgulhosos, não procurando conselho, e depois responsabilizamos os outros. Nós temos os cultos toda quarta-feira, de 15 em 15 dias, na verdade, tem aconselhamento com as mulheres em coletivo. Se alguma mulher tiver qualquer necessidade no individual, é só marcar, a minha esposa vai atender. Nós temos toda sexta-feira às 20 horas aconselhamento com os homens. Quando eu estou viajando por algum propósito, existem 3 pastores nesta igreja além de mim, homens casados, não perfeitos, mas homens que têm buscado a cada dia mais andar na intimidade do Senhor, discipulados por mim, que eu confronto, que eu aconselho, para que eles possam fazer o discipulado, além dos cultos que temos. E se algum homem tiver necessidade: pastor, eu preciso conversar com você, é algo urgente, emergencial? Nós vamos arrumar um jeito e vamos atender. Não é algo que eu preciso compartilhar somente, então nós vamos ver dentro da agenda de compromisso, vamos marcar e vamos conversar. Já vi tantas desculpas: mas você é muito ocupado, mas você viaja às vezes. Querido, deixa eu te falar, não transfira a responsabilidade da decisão de não querer um conselheiro para aquele que queria te aconselhar. Primeira coisa, seja responsável. Quer um conselho? Seja responsável pelas suas decisões. E que você hoje saia daqui com uma decisão: eu não vou andar mais sozinho, eu quero ser aconselhado. Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus por isso?
Aquele que se isola busca o seu próprio e se opõe à verdadeira. A palavra sabedoria ali é conhecimento. Então significa o quê? Ele está se rebelando contra um conselho de sabedoria, contra um conselho de conhecimento. Pode deixar essa versão. Uma pessoa que se isola, como esse exemplo triste. Você acha que eu fico feliz de dar esse testemunho, esse triste testemunho que eu dei aqui? Eu chorei, eu fiquei triste. A irmã chorou comigo, pastor, infelizmente eu quero, mas ele não quer. Falei, então nós não podemos decidir por ele. É triste. E ela agradeceu muito. Mas infelizmente não podemos ajudar. Existem pessoas que ela quer firmar a decisão dela, ela tem uma decisão tomada. Quando você procura alguém, teu pai, tua mãe, teu marido, tua esposa, teu pastor, e você comunica, eu gostaria de comunicar a você o que eu estou fazendo. Isso não é pedir conselho. Quando alguém me comunica algo, eu nunca dou conselho para alguém que está me comunicando algo. Por quê? Porque ela está me comunicando a decisão que ela já tomou. Ela não está procurando o meu conselho. Há uma diferença entre você comunicar. Uma determinada vez uma pessoa me procurou e falou, eu estou te comunicando que eu estou entrando num negócio assim, assim, assim. E essa pessoa falou para mim, eu vou fazer um negócio profissional, eu vou fazer assim, assim, assim. Eu fiz assim, eu assim no meu discernimento no Espírito, eu vi que não era algo de Deus para aquela pessoa. Aí ela falou, o que foi? Você não está sentindo que é de Deus? Eu fiz, olha, você deveria ter procurado meu conselho antes de fechar esse negócio. Aí a pessoa falou assim, desse jeito para mim, é minha responsabilidade, se não der certo, eu errei. Foi minha responsabilidade se não der certo. E o que aconteceu? Não deu certo. E essa pessoa entrou numa dívida, que ela teve que ficar endividada durante muitos anos e pegar os seus bens e ter que abrir mão dos seus bens para pagar aquela dívida. O que é isso? Queremos nos ficar solitários, isolados, porque nós queremos o quê? Que ninguém questione a nossa decisão. Mas você viu vários versículos anteriores que dizem o quê? Que a vitória está no conselho, que na multidão de conselheiros há sabedoria, e tantos outros versículos. Por que nós continuamos insistindo em fazer do nosso jeito? Engana-se quem sempre tem as mesmas atitudes e fala, não, agora as coisas vão melhorar. Não, não vão melhorar. Se você não melhorar seu poder de escolha, se você não mudar a tua semente, você não muda o fruto. Você é responsável pela tua semeadura, mas também vai colher as consequências da colheita. Tudo que o homem semear certamente colherá, de Deus não se zomba. A Bíblia diz, 2 Timóteo capítulo 4, do versos 2 ao 6. Eu orei ao Senhor, o Senhor diz, leve essa palavra para a minha igreja, porque nos dias que estamos vivendo, temos que aprender a ter humildade para pedir conselhos, para tomar decisões. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 ao 6, diz assim: que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. A palavra, volta por gentileza, ela serve para corrigir, diga-me correção, repreensão, exortação. Diga para o teu irmão, você precisa ser submisso à palavra de Deus e ser humilde para receber a correção, a repreensão e a exortação. Muitas das vezes algumas pessoas dizem assim: o pastor é muito duro. Quem já viu isso? Talvez você até já falou isso.
em pensamento ou para alguém, quero te dizer que eu não fico triste com você de falar isso. Sabe por quê? Porque um conselheiro, ele é sério. Só quem já passou pelas adversidades e quer que você as enfrente com sabedoria e quer o teu bem, vai ser firme e sério na hora de te dar um conselho. Se eu dar um conselho que não é de Deus, eu posso estar colocando em risco a vida e o casamento de alguém. Então eu não posso brincar com algo que é sério. Pregar a palavra de Deus não é stand-up gospel. É sério. Estamos aqui, nos alegramos, amamos aos outros, mas temos que levar a palavra de Deus a sério. Então, não é que nós somos duros, é que nós temos zelo pela palavra e zelo pela tua vida. E pelo zelo que temos pela tua vida, nós corrigimos, nós repreendemos, exortamos. E isso é uma prova de amor, porque nós, na verdade, a gente tem assim como duro alguém que nos repreende, que nos corrige, nos exorta. Por que a gente tem como duro? Porque para nós, a gente sempre foi cercado de pessoas que concordaram a vida toda com a gente, e a gente acha que isso é ter alguém que aconselha. Quantas vezes no teu passado você já ouviu, num conselho que você pediu, alguém dizer: siga o seu coração? Quem já ouviu isso? Levanta a mão. E quem fica a mão levantada, e só permaneça com a mão levantada quem seguiu o coração e quebrou a cara. Então, fica com a mão levantada. Se aquela pessoa que estivesse na tua frente agora e que falou siga o teu coração, estiver diante de você, o que você falaria para ela agora? Não era melhor a pessoa talvez ter corrigido, repreendido, exortado você, do que ter falado siga o teu coração? Você teria ganhado tempo, você poderia ter tomado outra decisão, e a tua vida poderia estar hoje de outra maneira. Então é melhor um conselho, uma verdade dura, do que uma mentira mole. Muitos lugares hoje você vai ou vê no YouTube, são pregações assim: Deus não pode viver mais sem você. Deus está sentado no trono, Ele está em crise, porque Ele não pode viver mais sem você. Já viu esse tipo de pregações de autoajuda? Que coloca o homem lá em cima. Está tudo errado. Nos tornamos uma geração fraca para receber a repreensão, para receber a exortação, e por causa disso temos recebido conselhos errados, que não conseguem nos mover de onde estamos para onde Deus quer nos levar. Deus quer levar você além. Deus tem grandes bênçãos para a sua vida. Para isso, você precisa aprender a ouvir os conselhos. Amém? Naquela época que nós ouvíamos mais os nossos pais, que a gente pedia a bênção, não era muito diferente? Por que não permanecer com esses princípios? Versículo 3 diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a santa doutrina, pelo contrário, se rodearão, olha só, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Outra versão fala dos seus próprios interesses. Assim como o solitário se isola porque busca o seu próprio interesse, há alguns também que se cercam de pessoas que vão concordar com aquilo que é o seu interesse. Vão querer estar diante de pessoas que o conselho que ela vai dar concorda. Esse rei Roboão, ele desprezou o conselho daqueles que tinham mais maturidade, e ouviu o conselho daqueles que eram seus amiguinhos, que cresceram com ele, que o serviam. E o resultado vocês conhecem. Inclusive uma pessoa morreu por causa disso. Ele enviou um mensageiro e ele é apedrejado. O mensageiro não tinha nada a ver com isso, mas foi levar uma mensagem do rei, e o povo estava assim com o rei, e morreu. Eles levantarão segundo as suas próprias cobiças,
como que sentindo coceira nos ouvidos. Verso 4: eles se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Versículo 5: mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Verso 6: quanto a mim, já estou sendo oferecido como libação, e o meu tempo da minha partida já chegou. Ele está indo embora. É um pai espiritual. Paulo dando um conselho para Timóteo, um filho, não de sangue, mas um filho espiritual. E Paulo está indo para morrer, mas ele está deixando antes para o seu filho um conselho. Ele está falando: não seja, eu sou um pregador e ensinei você também a ser um pregador. Não seja como os demais que estão pregando o que os outros querem ouvir. Não pregue, não crie fábulas. Continua fiel na palavra. Ensina a palavra de Deus. Irmãos, às vezes eu já vi isso acontecer. A pessoa vai na igreja, ela ouve uma palavra, aí ela é contra o que está sendo pregado. Ela vai no YouTube até achar alguém que prega aquilo que concorda com a opinião dela, e ela manda para as outras pessoas da igreja. Está vendo? Olha aqui, ó, te falei. Você ensina sobre princípios e a pessoa discorda, e ela vai pegar outras pregações de outros pregadores que falam do mesmo texto, mas contrário ao que você pregou, e vão falar: olha aqui, ó. Será que você tem convicção de que é a igreja que você decidiu congregar? Olha só o que eu vou te dizer. Você decidiu se aliançar com essa igreja aqui espiritual. Você decidiu confiar espiritualmente nesse pastor que está aqui. Você decidiu depositar a vida espiritual sua, dos teus filhos, da tua família, a essa pessoa que está te aconselhando espiritualmente. E aí você vem culto após culto, mas nenhuma palavra que sai do altar, nenhum conselho você ouve e coloca em prática. O que você está fazendo aqui? Você está enxugando gelo. Você precisa decidir de todo o teu coração confiar no lugar e em quem você depositou a sua vida. Não, são homens de Deus. Vamos seguir os conselhos. Aí nós pregamos sobre: não deixe de congregar, irmãos, como muitos têm feito. Não tem problema, fica em casa, está tudo certo. Não deixe de honrar pai, mãe. Não é bem assim. Não deixe de ser um dizimista, um ofertante, que é um princípio de Deus, para que você esteja guardado nos momentos de adversidade. Não concordo muito com isso. Não deixe de dedicar a oração, a palavra. E as pessoas não ouvem os conselhos e continuam vindo, e continuam vivendo do seu jeito. Feche os teus olhos, eu quero fazer uma pergunta para você antes de eu encerrar. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos, vou perguntar e você vai pensar na resposta. Hoje, qual é o nível da sua capacidade de ouvir conselhos que talvez vão discordar das suas opiniões? Hoje, quem tem sido o teu conselheiro espiritual? Hoje, antes de você tomar uma decisão, você procura um conselho, ou você toma uma decisão e depois que vem a consequência, você busca um conselho? Hoje, eu quero te perguntar: qual foi a última vez na sua vida que você buscou um conselho de alguém, e essa pessoa discordou de você, confrontou você, repreendeu você? Será que as pessoas que te aconselham são amigos que crescem do teu lado, que só concordam com você? Ou você talvez é uma pessoa que nem conselheiro tem, você sempre toma decisão na sua cabeça? Quem hoje fala na sua vida? Através de quem Deus fala na sua vida?
E a pergunta final: você se considera humilde o suficiente para ouvir conselhos? Às vezes hoje em dia nós estamos aconselhando alguém e ela não está refletindo em nada no que nós estamos falando, esperando o momento de terminar a nossa fala para ela poder falar. Temos 2 ouvidos e uma boca para aprendermos a ouvir e liberar pela boca o que ouvimos. Ouça mais e fale no momento certo, e as coisas vão mudar na tua vida. Talvez você passou por dificuldades, Deus começa a te abençoar, você desconecta das raízes que te nutriram, dos princípios, das pessoas que te aconselharam, e você começa a se afastar. Interessante que as pessoas, eu vou falar aqui, não tem receio de falar isso, e isso eu não estou falando só dessa igreja, eu estou falando de toda a igreja que eu já pastoreei na minha vida. As pessoas começam a se abençoar, elas começam a faltar culto, começam a afastar da igreja, começam a parar de procurar conselho. Ela procura conselho só quando o filho está doente, só quando está com problema no casamento, só quando está com problema na vida financeira. Mas quando tudo está bem, ela abandona a comunhão na igreja, ela abandona a comunhão com o pastor, ela para de caminhar em unidade, porque ela pensa: não, eu dou conta agora que eu estou nesse nível, eu dou conta de fazer do meu jeito. Talvez Deus quer te levar muito mais além do que você está hoje, mas você não é um bom ouvinte, você não está disposto a ter um conselheiro. Pode abrir os teus olhos. Isaías capítulo 9, no versículo de número 6, diz assim: Deus está aqui nesse lugar. Isaías 9, 6. Eu primeiro falei todos os pontos negativos para confrontar e mexer com você. Agora eu vou dizer aonde está a resposta. Se você sair daqui dessa noite dizendo: Deus, a partir de agora eu mudei, eu quero receber os teus conselhos, eu quero, Senhor, receber os teus conselhos, e quero que o Senhor levante pessoas do Senhor, com sabedoria do céu, para me aconselhar. Olha o que fala Isaías 9,6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será... Qual é o primeiro nome de Deus? O primeiro nome de Jesus. Olha para o teu irmão e fala assim, ó: o primeiro nome de Jesus é Maravilhoso Conselheiro. Agora, eu vou falar algo aqui para você. Quando pensamos em Jesus, se eu falar para você assim, ó, Jesus, talvez o que vem na tua mente: Salvador, aquele que morreu na cruz para salvar, aquele que cura. Jesus cura, pastor, ora para fulano de tal, pastor pede para Jesus curar minha sogra, pastor pede para Jesus curar não sei o quê, pastor, vamos pregar para tal pessoa, precisa aceitar Jesus. Vemos Jesus como Salvador, vemos Jesus como curador, mas talvez nunca na nossa vida, quando falamos Jesus, o que vem na tua cabeça? Nunca talvez você disse: um conselheiro. Jesus, ele é sim o nosso Salvador, amém? Jesus sim é o nosso resgatador, Jesus sim nos ama, é o nosso amado, Jesus sim nos liberta, Jesus sim nos cura, mas ele tem todo o direito também de ser o nosso conselheiro. Queremos um Salvador, queremos um curador, mas não queremos ele como conselheiro. A palavra conselheiro aqui no original é consultar, fazer uma consulta e aconselhar-se. Jesus, eu não quero só que o Senhor seja o meu Salvador, eu não quero só que o Senhor seja o meu remidor, eu não quero só que o Senhor seja o meu libertador, meu curador, eu quero que o Senhor seja o meu conselheiro. Eu não tomo mais nenhuma decisão sem o teu conselho. Aí ele não passa só a ser
o teu Salvador, mas Ele passa a ser também o teu Senhor. Porque o Senhor tem direito em dar direção na minha vida. O Senhor tem direito de dirigir a minha vida. A Bíblia fala: nosso Senhor é Salvador. Jesus tem sido mais Salvador na tua vida ou Senhor? Responda para você mesmo. A palavra maravilhoso, aí que está o grande segredo. Pega essa chave. Por isso que eu peguei bem antes, no início da adoração, porque é uma palavra que leva tempo. Eu gosto de liberar bem liberadinho. Maravilhoso no original ali, sabe o que significa? Escuta só, eu vou ler aqui. Ser excelente. Escuta, maravilhoso, o que significa ali no original, no hebraico. Ser excelente. Agora escuta essa aqui. Quando eu vi isso aqui, deu vontade de eu pular dentro da palavra. Por isso quando eu prego assim, eu fico esperando uma expectativa de vocês. Não por causa de mim que sou pregador, mas por causa da palavra, ela merece. Então quando está falando, Ele é um maravilhoso conselheiro. Conselheiro é o quê? Aquele que vai me aconselhar. Eu vou consultá-lo. Então Jesus é alguém que eu devo consultar. É alguém que eu devo procurar conselho. Por quê? Porque Ele é maravilhoso. Mas o que é maravilhoso, pastor? Maravilhoso ali no hebraico significa assim: estar além da capacidade de alguém, tornar extraordinário aquilo que era difícil. Eu não sei se você entendeu. Você já viu aquele ditado, dar murro em ponta de faca? Já viu esse ditado? É antigo, né? Você está dando murro em ponta de faca, e Jesus não quer ser o seu Salvador. Jesus, me ajuda de novo. Jesus, salva minha pele mais uma vez. Aí vai Jesus de novo. E você poderia estar, ó, faz assim, ó. Diga-se muito mais além. Fala, por quê? Eu tenho um recurso à minha disposição. Um Jesus conselheiro. E não só conselheiro, um maravilhoso conselheiro. Que significa que o conselho dele é excelente, é extraordinário, e me dá a capacidade de tornar extraordinário o que era difícil para mim fazer sozinho. Então eu não quero só mais o Jesus Salvador. Eu sou grato pela salvação, muito grato, eternamente grato. Mas eu também quero o Jesus maravilhoso conselheiro, que é aquele que sempre tem um conselho excelente, que me leva a fazer de forma extraordinária aquilo que era difícil para mim fazer sozinho. Se eu tenho esse recurso para mim, por que eu quero só o Salvador, o curador, o libertador? Por que não também receber dele essa parte? Por quê? Aí está a grande diferença. Quer que eu te ensine? Quando eu preciso de um Salvador, eu estou precisando de alguém que passe o risco e morra na cruz no meu lugar por mim e me livre. E isso não exige de mim nenhum tipo de entrega, nenhum tipo de responsabilidade. Quando eu preciso de um libertador, eu preciso de alguém que vem e abre as cadeias, que eu sou vítima, e me liberte. E isso não exige nada de mim, exige só do libertador. Quando eu preciso de um curador, sarador, eu preciso de alguém que me tire da posição de doente e me cure. Isso não exige nada de mim. Mas quando eu preciso de um conselheiro, exige de mim humildade e dependência dele, e que ele se torne senhor da minha vida. E eu não vou só usufruir dele, agora eu tenho que entregar o senhorio da minha vida para ele. Então é por causa disso que muita gente não quer o conselheiro.
Isaías capítulo de número 28, verso 29, diz assim: também isso procede do Senhor dos Exércitos, Ele é maravilhoso em conselho, Ele é excelente em conselho, Ele é extraordinário em conselho, Ele tem a capacidade de fazer o impossível através do seu conselho. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Se eu preciso de uma sabedoria, não é melhor perguntar para quem tem mais? Jesus. Tiago capítulo 1, agora eu vou virar metralhadora de uns 4 textos para mim poder ler e orar. Tiago 1, versos 5 e 8, do 5 ao 8 diz, Tiago 1, versos 5 a 8: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor, pois quem tem uma mente dividida e instável em tudo que faz, não recebe nada do Senhor. Romanos capítulo 11, versículos 33 ao 36, Romanos 11, versículos 33 ao 36 diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu a ele para que ele recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Você quer conselho? Tem uma fonte inesgotável de conhecimento e de sabedoria. Isaías 55, no verso 8 ao 11, diz assim: porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos. Olha para o teu irmão e fala: o que você está pensando? A decisão que você vai tomar, baseado nesse pensamento, sem o conselho de Deus, é uma decisão furada. Por quê? Os seus pensamentos não são como os pensamentos de Deus, porque os pensamentos de Deus são muito maiores do que os seus. Deus tem coisas muito maiores para fazer na sua vida. Aleluia. Nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim também ocorre com a minha palavra, com o meu conselho, com a minha sabedoria, com o meu conhecimento que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas cumprirá o desejo e atingirá o propósito para qual eu a designei. Você está tomando uma decisão baseada no teu caminho, na tua realidade. Você está tomando uma decisão baseada no teu pensamento. Deus está falando: está tudo errado. É uma decisão baseada no meu pensamento.
é uma decisão baseada no meu caminho, porque eu já liberei uma palavra ao teu respeito e ela não volta para mim sem cumprir o propósito que eu designei. Ei, ele está dizendo: ouça a minha palavra, ouça o meu conselho. Fique de pé no teu lugar. Deus está aqui. Diga para o teu irmão: ouça o conselho de Deus. Olha para o teu irmão e diga assim: a partir de hoje, escolha bem os seus conselheiros. Fala assim: porque quem cresceu com você. Diga: quem cresceu com você. Talvez só concorda, fala com ele, com a sua opinião. Mas quem cresceu mais que você tem um conselho para você crescer ainda mais. Feche os teus olhos e ore agora ao Senhor. Feche os teus olhos e ore agora. Pega a palavra que você recebeu e põe ela em prática na tua vida. Fala com o teu Deus. Levante a sua voz e ore. Através da humildade, busque Ele nesta noite. Com humildade, busque ao Senhor. Com humildade, busque ao Senhor. Busque o Senhor. Busque o conselho do Senhor. É preciso ter humildade, é preciso ter fé, é preciso ter dependência. Busque o conselho de Deus. Busque, que essa palavra vai encontrar um solo hoje, Senhor. Essa palavra vai encontrar um solo que vai receber a semente, e vidas serão transformadas hoje. Comece a agradecer a Deus agora. O Espírito Santo está me dizendo, por conselhos que Deus te deu, que livrou você de acabar com a tua vida, conselhos que salvaram teu casamento, conselhos que salvaram a tua vida pessoal, conselhos que tiraram você de tomar uma decisão que iria levar você para um caminho de destruição. Comece a ter gratidão agora, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor me deu aquele conselho. Agradeça a Deus, porque a igreja existe na terra. Quantos estão perseguindo nesses dias a igreja do Senhor, querendo fechar as igrejas? Agradeço, porque numa igreja você recebeu um conselho que mudou a tua vida. Você recebeu uma palavra, você recebeu uma direção. Seja grato a Ele. Agradeça por aquele pastor, por aquela pessoa, por aquele pai, por aquela mãe que te deu um conselho que salvou você de tomar uma decisão errada. Agradeça agora. O Espírito Santo vai fazer você lembrar, e você vai começar a agradecer a Deus. Agradeça ao Senhor, agradeça. Reconheça que aquele conselho que veio de Deus, reconheça que aquele conselho que veio de Deus, através de alguém de Deus para a tua vida, colocou você numa condição em que você se alinhou para o propósito, e tirou você do juízo, e tirou você da destruição. Mantenha seu coração aquecido com a gratidão agora a Deus
e aos instrumentos, a instrumentalidade de Deus na terra, que são homens e mulheres de Deus. Ei, xarabaçu. Guarda meu coração, ó Deus. Guarda meu coração de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Guarda meu coração, ó Deus. Adora Ele, diga. Guarda meu coração de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são os teus caminhos. as luzes da igreja. Impensos são os teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida. Pega a tua voz e declare os teus sonhos. Os teus sonhos são maiores que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Levante as suas mãos e adore. Levante as suas mãos para adorar. O Senhor está aqui neste lugar para mudar histórias e destinos. Oh! Aleluia! Adore! Te exaltamos, Senhor. Os teus sonhos são maiores do que os meus, Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida. Tudo é teu. Aplaude e glorifique ao Senhor. A Ele que é digno de toda a honra, de toda a glória, para todos sempre.